Olá, boa noite. Vamos iniciar mais uma live e hoje vamos falar: a sua autocobrança tira a sua paz? Esse é um assunto que deve ser muito pertinente na vida da maioria de vocês, porque falar sobre isso e pensar como lidar realmente no nosso cotidiano parece um grande desafio, não é mesmo? Nossa autocobrança, ela é vista por nós, né, muitas vezes, como a nossa garantia de que vamos cumprir um acordo numa empresa, na nossa vida, em alguma área, né? Estudos. E aqui, só lembrando o que vocês trouxeram, né? Vocês trouxeram questões no trabalho, nos estudos, com o corpo, né? A aparência. Imagino que tem muitas outras autocobranças, né? É, Às vezes você pode ser mãe, né? Então, autocobrança no seu papel de mãe, no seu papel de, sei lá, de cuidar da casa e diversas coisas do tipo. E eu quero falar justamente sobre alguns aspectos que vai rondando isso, né? Porque a gente pode pensar o que não funciona disso e o que de fato poderia me ajudar quando se trata de uma autoanálise. Então, imagina também que eu posso olhar para mim, eu posso buscar um feedback em mim mesmo, e isso pode ser produtivo e pode ser positivo e muito rico, né? Mas vamos lá então. Alguém quer compartilhar o que para você é, o que para você é uma autocobrança que você já percebeu que te faz até mal, já te prejudicou de alguma forma. Boa noite a todos que estão aqui. Sejam bem-vindos. Como é que está o dia de hoje? Então, vamos pensar aqui que a gente associa muito a autocobrança a desempenho, né? Então, vamos pensar em qualquer coisa que a gente precise dar uma resposta, uma devolutiva, um retorno, um resultado. Quando a gente começa a olhar para a autocobrança de uma forma disfuncional, começa a existir uma grande pressão, né, interna. E essa pressão, se ela fica desalinhada, ela fica muito solta, ela vai mais te atrapalhar ou simplesmente te atrapalhar, porque vai causar ansiedade, vai te causar insegurança. E às vezes é muito importante você observar de onde vem a sua autocobrança, porque às vezes ela já vem justamente de uma insegurança sua, né? Às vezes você já se sente ali muito desafiado e acha que não é capaz de exercer tal atividade, de entregar tal resultado. Você também pode sentir que você não consegue, tipo assim, você começa a se comparar com outras pessoas e aí você sempre se vê como, ah, eu não consigo. Sei lá, de alguma forma você acredita nisso facilmente, que você não consegue. E, e aí vai vindo várias questões da sua vida. Talvez você levou uma vida dessa forma, aonde você sempre acabava deixando muitas coisas de fazer porque você tinha um alto nível de exigência e aí você não queria se colocar nessa situação. Ou quando você fazia alguma coisa, você sempre buscava fazer dessa forma, muito pressionada. Mas aí você precisa olhar exatamente como vem acontecendo na sua vida, como ocorre essa autocobrança, né? Porque isso vai te dar vários vestígios de o que precisa resolver com você. Porque se você percebe que é uma questão de autoconfiança, né? Você pode. é, você pode trabalhar recursos que te ajude a se fortalecer. Então imagina, se você começa a estar nesse lugar de desempenho, de crescimento, de forma saudável,
desempenhando aí, desenvolvendo aí a sua autoconfiança, colocando a sua ação no mundo, você pode começar a lidar com os altos e baixos de forma mais natural, o que é extremamente necessário, extremamente importante dentro de um processo de aprendizagem, de crescimento, desenvolvimento. Então a gente pode sair desse lugar de as coisas só funcionam se tudo tiver exatamente perfeito agora. E então eu vou me cobrar dessa forma. Só que aí eu acabo não conseguindo entregar porque eu estou me cobrando muito, né? Então, tipo, sai desse lugar para um lugar de, tá, tem tudo isso aqui para eu fazer, tem tudo isso aqui para eu resolver, para eu ser responsável por tudo isso. E como eu tenho lidado com isso? Como eu venho resolvendo? Como eu venho fazendo? Observar e ser bastante honesta, sincera e humilde de ver isso aqui não tá funcionando, isso aqui não vai dar certo, isso aqui tá indo para outro caminho, nisso aqui eu tenho que resolver, eu tenho que aprender, eu tenho que fazer diferente. Então a gente tem que sim ter esse olhar honesto e direto no que realmente precisa ser trabalhado. Só que fazer isso de uma forma que você não se desempodera, entende? Como? O fato de você não ter feito algo perfeito ou de as coisas não estarem completamente dentro de um controle total, não quer dizer que elas não vão funcionar e que elas não vão ser incríveis. Quer dizer que você está num processo de desenvolver e você precisa olhar para isso, para você chegar lá onde você quer chegar. Então, se você está se pressionando muito e você percebe que não descansa, que não tira espaço para você, talvez é importante olhar que tirar esse espaço para você vai fazer uma diferença. E olha, não é diretamente fazendo atividade, né? Eu não tô fazendo atividade toda hora nesse ponto. Tem uma hora que eu parei para descansar. Não é contraprodutivo? Não, porque você precisa cuidar de você. E o seu resultado... isso aí. Voltei. O seu resultado depende muito do seu estado, do seu autocuidado. Então, se você começa a entrar em um processo de autocuidado, de autoconhecimento, você vai se preparando para lidar com a sua vida de verdade, aqui externamente e internamente. E você começa a funcionar de uma maneira que não é diretamente a pressão. Ela vai existir, sim, o prazo, a entrega, o não tá pronto, vai existir várias questões assim. Mas você começa a criar um equilíbrio dentro de você, para você poder colocar em prática aquilo que você realmente precisa fazer dentro, talvez ali até de um cronograma, você coloca na agenda mesmo, mas de uma forma real, assim, real e humana, né? Humana. Então, assim, o que eu quero deixar nesse ponto para vocês mais claro ainda é a gente tomar esse cuidado de não considerar que, já que eu não tenho que ter autocobrança, eu não me autoavalio, eu não me dou feedback. Não é sobre isso. É claro que a gente tem que se dar feedback. Quanto mais a gente se olha, quanto mais a gente consegue se avaliar e saber sobre você mesmo e se posicionar sobre você mesmo, mais você vai conseguir crescer no que você quer crescer e mais você vai ter consciência de quem você é e isso vai te tornar mais você ainda. Agora, talvez o que você precisa é descobrir como fazer isso, porque às vezes a gente passa uma vida inteira fugindo desse processo. A gente se distrai, se alguém te dá uma crítica até mesmo construtiva, você não suporta, não consegue ouvir. Porque aquilo vai muito na sua ferida, vai muito em um lugar onde você não quer olhar. Então não é sobre isso. A gente tem que ir desenvolvendo, e o espaço terapêutico é esse espaço de você ir olhando para o que você tem como ferida em você, que acaba sendo um obstáculo no seu caminho. E aí quando você começa realmente a olhar para isso de uma maneira mais natural, você também passa a se sentir até mais tranquilo nesse processo. Não é mais tão doloroso. Pode doer um pouquinho, às vezes, perceber tal coisa em você,
mas não é algo que te para, nem que te faz ficar tão mal. É algo apenas que te fortalece. Então, esse é um ponto. Ter um feedback de você mesmo, ter uma autoavaliação, ok, né? Faz parte da vida. Mas, essa autocobrança, ela tá disfuncional? Será que em nenhum momento eu me empodero? Eu nunca reconheço o que eu faço? Eu nunca vejo que nossa, olha o que eu produzi. Olha o que eu fui capaz de fazer. Isso foi mérito meu. Eu fui lá e fiz. Não precisa estar 100%, porque tem um processo até chegar lá onde eu quero chegar. Mas olha aqui, eu já criei tudo isso aqui. Que legal. Né? Tipo, muito obrigada por você ser tão determinada, por você ser tão corajosa, né? Ou corajoso, né? Depende de quem tá fazendo, tá falando, né? Consigo mesmo. Então é reconhecer, é a gente ter essa consciência de não estar em comparação com outros. Vai acontecer, é quase que automático, mas aí você precisa fazer esse lugar de novo, trazer esse lugar de autoanálise, de se observar de novo e ver, não é justo me comparar com outra pessoa como se eu estivesse no mesmo pé de igualdade e como se eu fosse a mesma pessoa, né? Nós podemos aproveitar o outro nesse ponto para nos inspirar nele e muitas vezes até contribuir com ele. Para tudo isso que eu tô falando, às vezes pra gente fazer sozinho é um grande desafio, porque você nem sabe onde você tá, nem pra onde você quer ir e tudo mais. E aí é onde eu falo, a terapia, a psicologia, psicanálise, psicoterapia, psicoterapia em grupo, que é com que eu trabalho aqui, é justamente o caminho onde você vai poder traçar esse autoconhecimento, não sozinho, com alguém que conhece sobre muitas técnicas e abordagens profissionais para investigar e estudar e intervir em pontos que vai ser cruciais para você se conhecer, tomar novos posicionamentos, cuidar de você, se priorizar. Inclusive, hoje temos o grupo de autoestima, que começa às 8, então você pode entrar em contato. Ainda dá para marcar sua sessão de hoje, ou você vê outros grupos, mas é nesse processo mesmo que a gente começa a se olhar. E os nossos ganhos sempre são muito maiores do que a gente imagina. E aí você vai trabalhando sua autoestima, começa a se valorizar, começa a também ouvir o outro, se for terapia em grupo, né? E até terapia individual, você ouve, você não tá sozinho, você tá com seu terapeuta, né? Sua terapeuta. Então você começa a se olhar de fora, se ver por vários pontos de vista. É muito rico, né? Trabalhar a sua segurança, sua autoconfiança. E de forma prática, né? Prática assim no dia a dia, é importante a gente fazer realmente um planejamento do que a gente quer fazer, olhar nossa agenda, né? Ver o que está funcionando, o que não está funcionando, organizar os horários, ver quais compromissos a gente vai realmente bancar. Estar completos nesse compromisso, estar de verdade ali. Às vezes a gente faz várias promessas, fala que vai participar de alguma coisa, fazer algo, mas não se dedica 100%. Então, às vezes, é saber exatamente no que você quer estar e fazer isso acontecer. Saber lidar principalmente com os baixos, né? Entender que às vezes você vai fazer algo para ter um resultado X e vai ter um resultado Y, né? Lidar com essas oscilações e criando essa resiliência, né? Essa força, essa determinação, essa capacidade de olhar para dentro, de recomeçar, de continuar, de perseverar. Então, reconhecer mesmo quando você não chegou no ponto, né, X, que às vezes chegar no W, cara, nossa, gente, que legal, avancei super, entendeu? É conseguir reconhecer esse processo também. Então, cria aí suas metas, mas não se prenda a elas. Se prenda realmente ao processo, até onde elas vão te levar.
Então a gente vai vendo, nós vamos vendo aqui que é muito um lugar de olhar realmente para o que queremos, olhar para quem estamos sendo, quem queremos ser, a nossa vida, como está sendo, né? E tomando novos posicionamentos, escolhendo aquilo que realmente faz a diferença na nossa vida. E vendo que nem sempre é uma linha reta. Ah, eu tenho que fazer algo, então tenho que seguir e é imparável. Só posso olhar para isso. É importante você perceber que tem pausas, tem outras prioridades também, então você tem que se organizar, né? Tem você como ser humano, principalmente, né? Por que você está fazendo o que você está fazendo, o que você quer, né? Então, é poder viver o teu próprio processo. Vocês têm alguma pergunta, alguma coisa para falar? É algo muito comum, né, gente? Autocobrança nos estudos. Thaís falou aqui, né? Sim. Como lidar? Que você consegue trazer uma reflexão de como você pensa agora, nesse momento? Que cobrança é essa? Como que ela se manifesta na sua vida? Como ela acontece? A gente tá falando aqui sobre autocobrança, né? Então, quem tá entrando, se tiver alguma dúvida. Às vezes até tira o nosso sono, né? Fica difícil até de dormir. Quem concorda com isso? Porque você nem terminou o dia de hoje e já tá pensando no dia de amanhã. E talvez já tá pensando até no final da semana e no final do mês. Mas é isso, vamos cuidar de nós nos momentos mais desafiadores. Nesses momentos vai fazer toda a diferença ter esse autocuidado. Por isso, eu convido vocês para participar dos grupos terapêuticos de dependência emocional, autoestima e ansiedade. Além de também se interessar por procurar terapia individual. A gente tem aqui o link na bio do Instagram. Você pode mandar mensagem também no nosso direct. E estar conosco. Eu estou aqui justamente para te ajudar. Aqui é uma porta para você conhecer um pouquinho mais do meu trabalho. Mas se você está precisando de uma ajuda aí próxima, realmente, é importante entrar em contato, porque vai fazer a diferença na sua vida. Quem está pelo TikTok, segue também no Instagram, se quiser, né? Fica ali próximo. Lá eu posto bastante stories. E também entre em contato para marcar sua consulta. Marcelo entrou, bem-vindo, Marcelo. Dário, boa noite, Tainá. Boa noite. A gente já tá no finalzinho mesmo. Já passei a nossa reflexão de hoje. Mas se alguém quiser ainda pontuar alguma coisa, tá bem? Sobre autocobrança. Thaís falou aqui. Ela tá respondendo lá, né? Como que acontece essa autocobrança nos estudos. Programar para fazer vários cursos no dia e não conseguir. E se sentir ansiosa com isso. Exato, né? Por que não consegue pensar nisso? O que tá te parando? O que tá te bloqueando? O que não tá permitindo que você faça? É uma questão realmente do seu ambiente? É alguma coisa que você precisa fazer ou não fazer? Ou é alguma coisa interna que você precisa lidar? Isso tudo vai te mostrar caminhos.
E aí na terapia você vai encontrar uma pessoa para estar ali com você nesse objetivo, e entre outros objetivos muito importantes na sua vida. Marcelo, boa noite. Passei para dizer parabéns para você. Ah, obrigada. Muito obrigada. Então, pensa nisso. Vai ser bem importante. E a gente segue com nossas lives na próxima semana também. Fica por dentro, participa aí dos stories, vê os vídeos e tudo mais, vai participando, que faz muita diferença aí sua presença, tá bem? E espero que também faça muita diferença pra você aí a minha presença por aqui. Então, um abraço, um beijo e até a próxima. Tchau, tchau.